Olá, amigo ouvinte da Palavra de Deus, bom dia. É muito agradável poder estar com você nessa manhã e juntos a gente poder continuar avançando no nosso comentário bíblico, né? Hoje eu quero trazer mais uma parte das Escrituras que encontramos lá em Mateus capítulo 6, os versículos que vão de 19 a 24. Hoje nós queremos falar de alguns cuidados que são necessários para a vida daqueles que buscam tesouros eternos. Eu não sei se você já ouviu falar da busca por tesouros eternos, mas ao falarmos disso estamos nos referindo aos valores espirituais. Estamos falando ao grande chamamento de Deus para as nossas vidas. Quero agradecer de já a minha tia Ericelma, que está aqui nos acompanhando nesse comentário bíblico, Raquel Taumaturgo, nossa irmã em Cristo, por quem temos profunda admiração. Deus abençoe a vida da nossa irmã. Hoje, então, trabalhando esse termo, ou esse texto, nós queremos começar com a leitura que diz: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Sheila Souza, seja bem-vinda ao comentário bíblico, e a Juliane Lima, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você e trabalhar nesse estudo é que nós precisamos manter o foco e colocar o nosso coração na direção correta. Se há uma coisa que hoje nós, de modo geral, precisamos, é colocar o nosso coração na direção correta. É colocar o nosso coração na direção de Deus e focar nesses valores eternos, nesse tudo, e algo muito importante para a nossa caminhada de fé. Olá, meu povo, aqui estamos nós de volta. Tivemos uma quedazinha de internet agora há pouco e por isso ficou esse corte aí. Mas enfim, retornando aqui ao que estávamos comentando, mantenha o seu coração focado na direção correta. É missão nossa manter o foco e colocar o nosso coração na direção certa. Por quê? Primeira coisa, o que nós temos nas Escrituras é que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. O que esse texto está chamando a atenção não é dizendo que você não pode trabalhar no propósito de ter uma boa situação econômica que proporcione algum conforto para a sua família. O texto não está dizendo isso. O texto também não está proibindo você de fazer o seu negócio prosperar, dar certo e ir avante. Também não é isso. Mas o que o texto está chamando a atenção é para que você não coloque toda a certeza da sua vida, todos os esforços do teu ser, o melhor da tua competência apenas em conseguir as coisas dessa vida, as coisas dessa terra. Por quê? Porque por boas que elas sejam, elas são passageiras. Elas só vão durar conosco enquanto a gente estiver por aqui. Mas logo, logo a gente passa e deixa tudo para trás. Eu e você conhecemos pessoas que tiveram grandes condições financeiras, que já partiram dessa vida e sua riqueza, lá onde eles estão, não lhes servem mais. Mas os valores que eles conseguiram espiritualmente estão fazendo total diferença lá, seja para melhor, seja para pior. Por isso, o investimento que fazemos nas coisas dessa vida devem ser com cautela e com cuidado e nunca deixar que as coisas dessa vida tomem o lugar das coisas mais importantes de Deus para nós. Então, esse cuidado é extremamente necessário. Eu quero agradecer o André Barbosa, que está nos acompanhando, meu amigo de infância, Fábio Nunes, Leandro Nascimento, muito obrigado pela sua participação. E o meu amigo Giovanni, lá do Balneário, muito obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Outra coisa importante, na hora de manter o foco em colocar o nosso coração na direção correta,
é que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Uma pessoa que está com um coração triste, o seu rosto se desfigura. Uma pessoa que está com um coração alegre, o seu rosto fica formoso, fica cheio de vida, cheio de esperança, transmite segurança para as pessoas que estão à sua volta. Por isso, no livro do Provérbio diz que em tudo que você deve guardar em primeiro lugar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Seja as melhores dádivas espirituais ou os piores comportamentos que prejudicam a nossa alma, eles não estarão em qualquer lugar senão no nosso coração, como a Bíblia descreve. O Senhor diz que o que contamina o homem, por exemplo, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca, porque aquilo sai direto do seu coração. Aquilo sai direto da fonte das suas paixões, das suas fontes de emoções, sai do mais íntimo, do mais profundo do ser humano. O coração é tido como a sede de funcionamento de todo o corpo. E nesse sentido, ele é tomado emprestado como um símbolo, uma figura de algo que é essencial, que é central na vida do homem, o funcionamento do coração. E dali foi que o Senhor Jesus Cristo disse que, por ser esse símbolo dessa fonte central da existência humana, é dali onde saem as coisas que realmente complicam diante de toda a eternidade a vida do homem, ou as coisas que facilitam a sua vida na eternidade. O Herbert Pereira, nosso companheiro fiel aqui das transmissões, seja muito bem-vindo. Então mantenha o foco, faça todo o esforço que for necessário para manter o seu coração na direção correta, alimente seu coração com a palavra de Deus, leve a sua vida para o altar de Deus, não deposite toda a sua esperança em buscar as coisas dessa vida, porque logo, logo elas passam, mas concentre-se o melhor da sua vida, o melhor dos seus esforços para buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas dessa vida nos serão acrescentadas. Você pode ter certeza que Deus, na sua fidelidade, não deixará você esquecido. Janielson Miranda, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no comentário bíblico. Avançando, uma outra coisa que nós temos aqui é no versículo 22, diz assim: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, quão grandes trevas serão. Olha que mensagem linda, que mensagem profunda, gente. O que esse texto vai apresentar para nós agora é que a forma como você olha para o mundo à sua volta, para as pessoas à sua volta, pode lhe ajudar ou não na construção da sua vida espiritual. Vai depender muito de como você analisa as coisas, de como você vê a situação. Você pode olhar para as dificuldades que você enfrenta como Deus te dando a oportunidade para você amadurecer, para você crescer, ou você pode olhar para as dificuldades como você enfrenta para dizer que você é uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa sem sorte, uma pessoa que parece que é esquecida de Deus, que Deus não se importa com você, coisas dessa natureza. E a forma como você olhar para as situações da vida vai definir o seu estado de espírito. Você quer ver uma pessoa amargurada, você quer ver uma pessoa ressentida, é aquela pessoa que tudo que ela vê, ela olha e vê a confusão. Ela vê duas coisas acontecendo, uma boa e uma ruim, pois ela só lembra de contar ruim. Uma pessoa que vê ali à sua frente uma sociedade vivendo. As pessoas podem ter feito milhares de coisas boas, maravilhosas, mas a única coisa que ela vai sair contando é aquilo que deu errado, é aquilo que é problemático, é aquilo que não deu certo, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, é o que vai tomar de conta da linguagem dessas pessoas, porque os olhos delas são más, então estão procurando sempre as coisas ruins. Os olhos bons procuram os bons exemplos, procura as boas lições de vida. Ele anda pela cidade e ele procurou, viu uma pessoa fazendo o que é mal, mas viu uma pessoa fazendo o que é certo, então ele vai divulgar o que é certo, o que é bom. Uma pessoa que tem os olhos bons, ele vai olhar em todo lugar, ele chega no hospital e ele vê sempre aquelas pessoas que estão fazendo o que é direito, a pessoa que
tem os olhos cheios de trevas vai olhar sempre aquilo que está errado, que está faltando. E no mundo falta muita coisa. Fernanda Pereira, obrigado pela sua participação no nosso comentário bíblico de hoje. Então, a forma como você encara a vida, olha a vida, a forma como você olha o mundo à sua volta, a forma como você analisa a palavra de Deus, vai definir o que você vai sentir. Um ateu olha para a Bíblia e vê uma boa fonte de escárnio, então ele consegue zombar de Deus de Gênesis a Apocalipse, porque os olhos dele são maus e são perversos. Um homem imoral, mau e perverso olha para a Bíblia e só enxerga os casos de pessoas que cometeram imoralidade, que praticaram o que não devia e que fizeram o que era errado. E aí tem vários ditados que você diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se prostituiu e matou um cara. O Abraão era um homem segundo o coração de Deus, mas teve um filho com outra mulher. Não sei quem era homem de Deus e fez isso de errado, porque os olhos dessa pessoa são maus. Então ele só consegue ver a maldade que foi praticada. Não consegue ver o preço que essas pessoas pagaram, e quando elas se arrependeram e voltaram-se para Deus e fizeram o que era digno de arrependimento, apresentaram frutos dignos de arrependimento, porque os olhos são maus, e quando os olhos são maus não veem coisas boas. E o texto que nós lemos hoje diz que se os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Então a Bíblia vai mostrar que a sua luz ela vai brilhar quando os teus olhos forem bons. Aí vai brilhar no seu coração, a vontade de Deus será abençoado, a sua vida será diferente, você vai irradiar para todas as pessoas à sua volta a luz de Cristo. Como diz a palavra, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. E quando isso vai acontecer? Quando os teus olhos forem bons. Quando você começar a propagar as boas novas que nós encontramos no Evangelho. Então, como havíamos dito, os olhos são essa lâmpada do corpo. Então, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E o texto vai dizer isso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, quão grandes trevas serão. Ou seja, dá muito foco, pessoal, nas coisas erradas, leva a uma vida de amargura, de ressentimento, a uma vida de desânimo, de pessimismo, onde a gente nunca consegue ver o que está acontecendo de bom, porque está tão ocupado naquilo que é mal, naquilo que é perverso, naquilo que é ruim, que não tem tempo para apreciar o melhor de Deus acontecendo nessa vida, nessa terra, entre as pessoas que nós amamos. Então, aonde você está focando os seus olhos vai definir o que o seu coração sentirá. Já tem um dito popular que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E se você for observar, se você passar aí pela internet e começar a assistir um monte de cena de pessoas fazendo maldade com idosos, com criança e coisas dessa natureza, você vai ver que seu coração vai, na mesma hora, fecha, você fica zangado, indignado, a ponto de matar ou morrer. Da mesma forma, se você olha vídeos na internet de pessoas que estavam lutando vários tempos contra o câncer e depois ele conseguiu uma cura miraculosa da parte de Deus, a sua alma se alegra. Você vê o testemunho do pastor Vic Vrujik, quando você vê o testemunho daquele homem sem braços, sem pernas, você se alegra porque o seu coração está diante de coisas boas. Quando você vê diversas mensagens de superação, de automotivação, coisas dessa natureza, você fica se sentindo bem. E por que você se sente bem? Porque os seus olhos estão vendo coisas boas. E nessa vida é assim. O que você está vendo? O que você está olhando? O que você está apreciando? Bom, se os teus olhos apreciarem coisas boas, a tua vida, diz o texto sagrado, será luminosa. Mas se teus olhos forem maus, se teus olhos só absorvem coisas ruins, quão grandes trevas serão a tua vida. Por fim, o versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, esse texto que nós temos em mãos agora vai mostrar que é preciso tomar uma decisão para não dividir o coração. Muitas pessoas estão com o coração dividido.
Eles não sabem se buscam a Deus ou se buscam as riquezas. Eles não sabem se buscam a Deus ou se buscam a prostituição. Eles não sabem se vão servir a Deus ou se vão andar por qualquer caminhos. Eles não sabem, os seus corações estão divididos. Mas as Escrituras Sagradas vai demonstrar para nós, nesses textos todos, que é preciso tomar uma decisão para a gente não dividir o nosso coração. Queremos agradecer aqui a presença do nosso irmão Rogério Rodrigues, que está nos acompanhando, Rogivan Venâncios também, que esteve conosco, a Fernanda Ferreira, muito obrigado por estarem nos acompanhando nesse momento. E pessoal, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos lembrar da parábola do semeador. A explicação daquela semente que cresceu entre os espinhos é que os espinhos cresceram e sufocaram. E o que são esses espinhos? Os espinhos da vida são os cuidados das coisas desse mundo, a fascinação das riquezas. A gente quer, é verdade, a gente quer riqueza, a gente quer dinheiro, porque viver nesse mundo sem dinheiro é complicado. É complicado, você vive muito mal quando você não tem dinheiro. E algumas pessoas, na busca pelo dinheiro, têm esquecido de amar a família, têm esquecido de amar a Deus, têm esquecido de amar o próximo, têm esquecido de viver para a glória de Deus. E aí é onde está a questão. Diz que a semente que cresceu entre os espinhos, ela foi sufocada pela fascinação das riquezas. Ela até cresceu, mas como não tinha raiz profunda, morreu. E assim é aquele que não cria raízes profundas na fé em Cristo Jesus. Zaqueu, ele foi sábio. Ele, embora sendo um dos maiorais dos publicanos e rico, no dia que ele teve o encontro de se deparar com Jesus Cristo, a fonte dos tesouros eternos, ele abandonou as riquezas como a primeira coisa da sua vida e botou Cristo em primeiro lugar, estando demonstrando arrependimento e disposto a abrir mão do que fosse necessário para que a vontade de Deus fosse realizada na sua vida. Um outro exemplo que nós temos é o do José de Arimateia. Ele, que era um homem rico, natural de Chipre, ele tinha uma grande herdade, ele vendeu e colocou todo o valor aos pés dos apóstolos em Jerusalém para que se distribuísse à medida da necessidade do reino de Deus. E ali, aquele homem fez esse projeto. Já quem tinha um coração mau, como nós falamos, aqui Ananias e Safira morreram. Por quê? Também fizeram a mesma coisa, mas não tiveram a mesma decência e o mesmo comportamento. Porque no fundo, os seus corações amavam mais as riquezas e as coisas dessa vida do que a obra de Deus e do que o próprio Deus. E por isso, ao invés de colher vida com esperteza, colheu a morte, como muitos estão pensando que estão ganhando a vida e estão perdendo. E aqueles que acham que nós, evangélicos, que servimos a Deus em verdade, em espírito, acha que nós estamos perdendo a vida, estamos ganhando-a. Porque o que o Senhor disse é verdade. Aquele que ganhar nesse mundo a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida nesse mundo por causa do reino de Deus, vai achá-la. E o verdadeiro achar da vida aqui é investi-la totalmente no reino de Deus. A gente pode lembrar daquele rico que a palavra de Deus fala lá, opulento, que ele cuidava bem de si, dos seus negócios, mas tinha um mendigo à porta e ele não tinha o menor cuidado por aquele desvalido, e a Bíblia Sagrada diz que ele morreu e foi para o inferno, ao passo que Lázaro descansava com Deus no paraíso, experimentando a vida eterna. Você também deve conhecer a história daquele homem que tinha uns celeiros pequenos e disse que ia construir outros maiores. E o Senhor disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tu tem em depósito para quem será? Logo, toda aquela riqueza que ele passou a vida toda granjeando, de nada lhe serviu. E aí vem a célebre pergunta do nosso Senhor Jesus: de que aproveita você se ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? O que você daria em troca da sua própria vida? Hoje é tempo para uma decisão. Decida colocar o seu coração na direção correta. Não deixe que as coisas dessa vida atrapalhem você de seguir a Deus em espírito e em verdade. Kerly Saldanha, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. O que eu quero dizer para você é: continue recebendo a palavra de Deus e vá colocando aos poucos em prática na sua vida. E o Deus de paz será com você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes foram alguns cuidados que o eterno nosso Deus convida você a tomar quando você decidir empreender a sua vida em buscar os tesouros eternos da parte de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você,
durante todo esse dia. Eu desejo que você tenha um ótimo dia e que amanhã você esteja conosco no próximo comentário da Palavra de Deus. Bom dia.